Olá, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre potência ativa em elementos resistivos. E para essa aula de hoje, teremos os seguintes objetivos. Primeiro, a apresentação dos conceitos iniciais sobre potência ativa em elementos resistivos, a apresentação da formulação matemática para determinar a potência ativa em resistências, e exemplos de cálculo para a aplicação de fórmulas de potência ativa. Muito bem, então falando da potência dissipada em uma resistência. Como que isso ocorre e por que isso ocorre, né? Nós sabemos que um dos efeitos da corrente elétrica ao atravessar uma resistência é a transformação da energia elétrica em calor, que é conhecido também como efeito Joule. No entanto, esse calor produzido nem sempre é desejável, tá? Então, por exemplo, um caso clássico é o caso do chuveiro elétrico, né? No chuveiro elétrico nós precisamos de muito calor para aquecer um certo volume de água, tá? Agora existem outras aplicações que o foco não é o aquecimento, né? É um outro fenômeno físico. Então nós tentamos, dentro do projeto, minimizar esse efeito do aquecimento, que é conhecido como efeito Joule. No caso de um motor elétrico, em que a finalidade seria transformar energia elétrica em mecânica, o calor gerado pela passagem de corrente nos condutores representa a perda de energia, ou seja, a resistência do fio é indesejável e deve ser minimizada, pois a energia nela dissipada não é transformada em energia mecânica. Então perceba, aqui o foco é converter energia elétrica em mecânica, movimento. Tá? Então se eu estou convertendo parte dessa energia em calor, eu estou perdendo energia, porque eu queria converter 100% dessa energia elétrica em mecânica. Então esse seria um exemplo prático, né, de aplicação que o efeito Joule seria prejudicial, né? Seria indesejado. E conforme eu disse, né, aqui consta que nos aquecedores deseja-se que toda energia elétrica seja transformada em calor. Obviamente, por quê? Porque buscamos aquecer, né, uma elevação da temperatura. Então o efeito Joule, né, ele vem muito nesse sentido. Eu tenho uma resistência e nessa resistência, quando ocorre a circulação de corrente elétrica, nós temos o aquecimento, nós temos uma potência sendo dissipada na forma de calor, tá? Então o efeito Joule, ou ainda potência dissipada, seria esse o conceito, né, aqui colocado. Muito bem, então agora partindo para a formulação matemática, temos que, em ambos os casos citados anteriormente, é preciso calcular a potência dissipada no elemento resistivo. E, para tanto, utiliza-se a fórmula abaixo, né? Então, temos aqui potência dissipada sendo tensão sobre a resistência vezes a corrente que irá circular por essa resistência. O produto tensão, que é volts, pela corrente, que é em amperes, gera como resultado watts, que é potência. Então, se eu pegar a definição da lei de Ohm, que eu já passei na aula passada, né? Que é tensão igual corrente vezes resistência, eu posso trabalhar, né, com as duas fórmulas, ou seja, eu pego esse VR da fórmula da potência e substituo por IR vezes R, tá? Que é basicamente o mesmo VR. Então, no lugar do VR, eu vou colocar IRR. Substituir aqui na fórmula da potência. Então, temos corrente vezes resistência vezes corrente. Eu posso fazer um agrupamento, né? Como aqui a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso pegar esse IR, colocar aqui mais para a esquerda, vai ficar IR vezes IR, tá?
Então, esse produto aqui resulta em IR ao quadrado, chegando na fórmula final, sendo potência dissipada igual corrente ao quadrado vezes a resistência. Tá? Então, essa daqui é uma fórmula muito utilizada, muito empregada quando se conhece a resistência e também a corrente do circuito, né? Então, se eu tenho um dado de corrente, eu utilizo essa fórmula. É uma das possibilidades. Se eu tenho o dado de tensão e corrente elétrica, eu utilizo essa primeira fórmula. Tá? Mas existe também a possibilidade de trabalharmos aí o valor da potência em função da tensão elétrica. Então, pode-se obter uma segunda relação aí, matemática, para a potência elétrica em função da tensão com base na resistência do circuito. Então, a fórmula mais básica de potência, tensão vezes corrente, como já vimos. Lei de Ohm é tensão igual corrente vezes resistência. E se eu utilizar agora a corrente como parâmetro para isolar nessa formulinha aqui, né, nessa equaçãozinha aqui da lei de Ohm, eu passo resistência que está multiplicando para o outro lado dividido, fica corrente igual tensão sobre resistência. Só que o IR eu tenho na fórmula da potência. Portanto, eu posso substituir este IR por VR sobre R. Faço essa substituição e chegamos aqui em VR ao quadrado dividido por R. Sendo VR a tensão sobre o elemento resistivo, ok? E o R o valor da resistência deste elemento. Então, tensão ao quadrado dividido por resistência é também potência dissipada. Muito bem, então conheço as fórmulas e tendo esse conhecimento prévio podemos aplicar. Né? Então, nós vamos aplicar as 3 fórmulas de potência que nós estudamos aqui nessa aula de hoje. Tá? Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Qual a potência elétrica para uma rede monofásica de 127 volts, ou seja, uma fase e um neutro, que consome, primeiro caso, 10 amperes. Tá? Muito bem, então se eu tenho a tensão e a corrente, eu vou optar pela definição, né, da potência, que é justamente produto da tensão com corrente elétrica, é uma conta direta. Então eu tenho 127, que é a tensão, e 10, que é a corrente. Faço o produto e chego em 1270 watts. Só que nós sabemos que eu posso representar essa potência também como 1,27 kW. Tá? Então, isso daqui seria um equipamento aí, pode ser um equipamento até doméstico, né? Que tem uma potência em torno aí de 1200 watts. Né? Isso daí pode se encontrar normalmente algum tipo de aquecedor, né? Um elemento que se utiliza aí do efeito Joule. Tá? São os equipamentos aí de maior potência. Temos aqui um outro caso, né, que seria o item B. Tá? Aqui está Azinho, mas seria o item B. No item B, nós vamos analisar a potência para uma corrente de 750 miliamperes. Então, se é 750 mili, eu tenho que multiplicar esse 750 por 10 elevado a menos 3. Então, fazendo essa conta, né, nós chegamos em 0,75 vezes o 127, que é o nível de tensão. E realizando esse produto, obtemos uma potência de 95,25 watts. Tá? Então, aqui eu fiz essas contas simples, utilizando um parâmetro aqui da rede elétrica, tá? Até alguns casos aqui reais. Essa corrente aqui de 10 ampere para uma rede de 127 existe para alguns equipamentos, de fato. Tá?
Então é interessante que vocês tenham essa noção mais prática de como calcular a potência tendo valor de tensão e valor de corrente. Agora, no segundo exemplo, eu trago uma relação entre potência dissipada para um resistor de 10 kΩ quando percorrido por uma corrente de 5 mA. Então, este caso, ó, tem o valor da tensão? Não tem. Tem o valor da corrente? Tem. Puxa, mas se eu não tenho a tensão, eu tenho que partir para uma outra fórmula, né? Então, a fórmula que eu devo adotar nesse caso é a fórmula da potência igual corrente ao quadrado vezes resistência. Por quê? Porque eu tenho o valor da corrente e o valor da resistência. Aqui nós temos que lembrar que o milha é 10 a menos 3, o mesmo milha que nós utilizamos, por exemplo, anterior, só que aqui está elevado ao quadrado, né? Então eu coloco parênteses, elevo tudo isso daqui ao quadrado e multiplico pela resistência, que é 10 kg. Então 10 vezes 10 elevado à terceira, que é equivalente a quilo. Quando eu resolvo essa parte aqui do parênteses, né, o quadrado, 5 ao quadrado dá 25, 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado dá 10 elevado a menos 6. Aqui, como eu tenho base 10, né, eu teria 10 elevado à primeira, 10 elevado ao cubo, manter a base, soma expoente. 1 mais 3 dá 4. Então, resolvendo isso, né, aqui da mesma forma, por ser um produto, mantém a base, soma seus expoentes, menos 6 mais 4 dá menos 2. O 25 eu mantenho, e se eu for converter isso daqui para submúltiplos, chegaríamos em 250 miliwatts de potência. Tá? Então, isso daqui é um circuito tipicamente de eletrônica, tá? Um circuito de eletrônica analógica, por exemplo. Ou um circuito de controle para algum tipo de automação, tá? Então, a gente pode compreender, dependendo, né, dessa base, se a gente está trabalhando com quilowatt, opa, já é uma instalação residencial ou até industrial. Se eu estou trabalhando na ordem de miliwatts, eu estou trabalhando no ramo da eletrônica, tá? Da eletrônica analógica, normalmente. Então, é muito importante entender essa questão da potência, porque te dá uma noção até de nicho, de setor ali dentro da área elétrica, né, que você está atuando. Então, o terceiro exemplo aqui para finalizar é um caso onde eu tenho o valor da resistência, que é 2K2, né? 2K2 é a mesma coisa que 2,2K, e uma diferença de potencial, que é a tensão sobre essa resistência, no caso 12. Tá? Então, no primeiro exemplo, eu tinha tensão e corrente. Utilizei a definição de potência. No segundo exemplo, eu tinha corrente e resistência. Utilizei a primeira variaçãozinha dessa fórmula, né? Pego a definição de potência, pego a primeira lei de Ohm, uno as duas fórmulas ali e chego corrente ao quadrado vezes resistência, tá? E temos também uma segunda união, que seria a tensão ao quadrado dividida por resistência. Então, como eu tenho a tensão e a resistência, ficou fácil, né? No lugar da tensão eu coloco 12 ao quadrado. No lugar da resistência, 2.200, tá? Que seria o denominador. 12 ao quadrado, 144, divido por 2.200 e chego em 65,45 miliwatts. Também seria uma aplicação provavelmente aí com componentes eletrônicos, né? Componentes analógicos. Tá certo, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Fico disponível para tirar dúvidas, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida relacionada a esse conteúdo de hoje ou de outros conteúdos passados também. Pode deixar ali no Microsoft Teams que eu irei responder, irei esclarecer as dúvidas, né, de todos aí no decorrer da aula. Certo? Grato pela atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.